Papel e caneta na mão para anotar essa receita. Uma medida de mel de abelha, uma medida de natrão e uma medida generosa de fezes de crocodilo, bem fresquinhos. Misture tudo até formar uma pasta. Agora, a pergunta de $1 milhão. Você teria coragem de usar isso? Não, né? E se eu te falar que para as mulheres do Egito Antigo, essa mistura não era nojeira? Essa mistura era, na verdade, o método anticoncepcional mais avançado e perigoso do mundo antigo. Do controle de natalidade feito com esterco até a cidade onde todos os habitantes tinham o nariz cortado, hoje eu vou te mostrar que a vida no Egito Antigo era muito mais estranha, suja e fascinante do que qualquer filme de Hollywood teve coragem de mostrar. Esqueça as pirâmides e esfinges. Vamos descer para o esgoto da história. Bem-vindo à realidade. Vamos começar quebrando a imagem da Cleópatra impecável. Imagine que você foi convidado para a festa mais VIP de Tebas. A música é boa, a cerveja é farta, mas o cheiro é uma mistura de suor humano concentrado com gordura animal rançosa. No Egito, o calor de 40 graus não perdoava ninguém. E sem desodorante ou ar-condicionado, a elite precisava de uma solução. A resposta deles: o cone de unguento. Parece um chapéu bizarro, mas era pura engenharia cosmética. Um cone feito de sebo de boi ou ganso, misturado com mirra e canela. A lógica era brilhante e nojenta. Conforme a festa esquentava e o corpo transpirava, a gordura do cone derretia. Imagine a sensação! Um óleo morno e viscoso escorrendo lentamente pelo seu couro cabeludo, passando pela testa, entrando nos olhos e encharcando sua roupa branca. Para nós, um pesadelo pegajoso. Para eles, o auge da hidratação e do perfume. Basicamente, eles se marinavam na própria festa. Se você reclama daquele amigo que exagera no perfume no elevador, agradeça aos deuses. Pelo menos ele não está usando um bloco de banha de ganso na cabeça. Mas essa gordura toda tinha um efeito colateral indesejado. Atraía insetos. Se você acha que ter piolho na escola é um problema, no Egito Antigo era uma praga bíblica diária. A obsessão egípcia pela limpeza não era só vaidade, era sobrevivência. Heródoto, o historiador grego que visitou o Egito, ficou chocado. Ele relatou que os sacerdotes raspavam o corpo inteiro a cada 3 dias. E quando eu digo inteiro, é inteiro mesmo. Sobrancelhas, cílios, tudo. O motivo? Num mundo sem antibióticos, um surto de piolhos podia carregar doenças letais. Sabe aquelas perucas maravilhosas que vemos nos museus? Elas eram a solução perfeita. Você raspa sua cabeça para ficar limpo e usa o cabelo falso para ficar bonito. Se a peruca pegar piolho, você joga no fogo e compra outra. Se a sua cabeça pegar piolho, bom, aí o problema é bem maior. Era prático, era higiênico, mas convenhamos, visualmente era um mundo de pessoas sem pelos, brilhando de óleo, lutando contra parasitas invisíveis. Mas vamos voltar àquela receita do início. O papiro Kahun, focado na saúde feminina, é a prova de que o desespero é a mãe da invenção. Por que raios alguém usaria fezes de crocodilo como anticoncepcional? Acredite ou não, existia uma lógica científica, ou quase isso. Primeiro, a textura pastosa criava uma barreira física no colo do útero. Segundo, o esterco de crocodilo é altamente alcalino. A teoria era que isso alterava o pH vaginal e agia como um espermicida natural. Funcionava? Talvez um pouco. Era perigoso? Absolutamente. O risco de infecção era gigantesco. Mas num mundo onde o parto era uma das principais causas de morte feminina, arriscar uma infecção com esterco parecia uma aposta válida. E não para por aí. O papiro Ebers, outro tratado médico famoso, sugere curar a cegueira pingando nos olhos uma mistura de olhos de porco amassados, mel e ocre vermelho.
A lógica, semelhante cura ao semelhante. Se você quer ver, use o olho de quem ver. Hoje sabemos que o fígado e tecidos animais têm vitamina A, essencial para a visão. Eles acertaram o nutriente, mas erraram feio no método de aplicação. Mas às vezes, eles acertavam em cheio. O primeiro teste de gravidez da história é egípcio. A mulher urinava em 2 sacos, um de trigo e um de cevada. Se a cevada brotasse, menino. Se o trigo brotasse, menina. Se nada brotasse, não grávida. Isso parece simpatia de avó, certo? Em 1963, a ciência moderna testou isso. Resultado: 70% de precisão para confirmar a gravidez. A urina de uma grávida é rica em hormônios que funcionam como fertilizante turbinado. Eles descobriram a química hormonal 3.500 anos antes da indústria farmacêutica. Isso é o que eu chamo de ciência oculta. Mas nem toda a inteligência egípcia era usada para curar. Às vezes, era usada para punir. O sistema penal egípcio acreditava na Ma'at, a ordem cósmica, e quem quebrasse essa ordem pagava com o corpo. Não existiam prisões de longa duração. Isso custava caro para o Estado. A solução? Exílio e marcação. Existe um registro sobre uma cidade localizada na fronteira hostil entre Egito e Palestina. Os gregos a chamaram de Rinocolura. A tradução é um pesadelo literal. A cidade dos narizes cortados. Isso não é lenda urbana. Era uma colônia penal real. Ladrões, corruptos e traidores do Estado tinham os narizes amputados e eram enviados para lá. Por que o nariz? Porque o rosto é a identidade. Para o egípcio, preservar o corpo era essencial para a vida após a morte. Perder o nariz não era só uma dor física ou uma deformidade social. Era um risco espiritual. Como a sua alma reconheceria o seu corpo se o seu rosto estava destruído? Imagine viver numa cidade onde todos são deformados, onde o espelho reflete apenas vergonha. Era uma sentença de morte em vida, um lembrete diário de que você não pertencia mais ao mundo dos homens nem ao mundo dos deuses. Comparado com isso, nossas tornozeleiras eletrônicas parecem brincadeira de criança. Para fechar nosso dossiê, precisamos falar da morte. Mas não sobre maldições. Vamos falar sobre a burocracia nojenta do fim da vida. Mumificação era um negócio. Havia tabela de preços. Se você fosse pobre, o pacote básico envolvia injetar óleo de cedro corrosivo pelo ânus do cadáver, para liquefazer os órgãos internos sem precisar cortar o corpo. Eficiente, barato e brutal. Mas o relato mais perturbador vem de Heródoto, sobre as mulheres nobres e bonitas. Quando uma mulher muito atraente morria, a família não entregava o corpo imediatamente aos embalsamadores. Eles esperavam 3 ou 4 dias. O motivo? Deixar o corpo apodrecer. Eles queriam que o cadáver inchasse e cheirasse mal antes de entregá-lo aos profissionais. Por quê? Medo de necrofilia. A profissão de embalsamador era vista como impura, marginalizada, e o medo de que os corpos das esposas e filhas fossem violados durante o processo era real. Isso revela um lado da sociedade egípcia que raramente vemos: a desconfiança e a perversão humana. Eles construíam pirâmides para tocar o céu, mas sabiam que aqui na Terra, a natureza humana podia ser tão suja quanto a marra do Nilo. Ao olharmos para essas práticas, o cone de gordura, o esterco de crocodilo, a cidade sem nariz, é fácil rir. É fácil chamá-los de primitivos. Mas se um egípcio viajasse para os dias de hoje, o que ele diria de nós? Talvez ele achasse absurdo injetarmos toxina botulínica, um veneno mortal, no rosto para esticar a pele. Ou achasse nojento comermos comida industrializada que dura meses na prateleira. O Egito Antigo não era um filme da Disney. Era um lugar de gente tentando sobreviver ao calor, à doença e ao esquecimento, usando as ferramentas que tinham. Eles eram inventivos, desesperados e, acima de tudo, humanos. Tão humanos quanto eu e você. Se você teve estômago para chegar até aqui,
E quer descobrir mais sobre as tecnologias proibidas e a ciência oculta que a história apagou? Se inscreve no canal. Semana que vem vamos abrir outra tumba que deveria ter ficado fechada. Até lá!